Um dos maiores chargistas e cartunistas brasileiros, roteirista de programas de humor, ele é editor de tiras e quadrinhos em jornais. Laerte Coutinho vai dar um giro com a gente, vamos lá. Em primeiro lugar, prazer em tê-lo aqui, obrigado, viu? Obrigada, digo eu, pelo convite, entrar nesse bólido. Laerte, é um nome masculino ou um nome feminino? Olha, o IBGE garante que tem 265 mulheres genéticas que se chamam Laerte no Brasil. É um nome masculino, tradicionalmente, mas eu resolvi não mudar meu nome porque... Você tinha mudado, né? Eu gosto Você dele. Tentou Sônia, não foi uma coisa assim? Sim, eu me apresentei como Sônia porque no contexto do clube de crossdresser que eu frequentava... Era praxe essa adoção de nome de uma persona feminina e tudo. Eu sou mais conhecida, então, como Laerte, 40 e tantos anos sendo conhecida como Laerte, você não quis jogar. Eu gosto desse nome, é um nome legal. Você teve um período que você começou a questionar a minha sexualidade. A sexualidade. Eu sempre soube que era homossexual, ou pelo menos que era inclusive homossexual, quer dizer, portanto bissexual. Eu escondi durante muitos anos, durante 30 e tantos anos. Eu comecei a questionar se valia a pena continuar bloqueando e continuar fingindo que não era comigo. E por que você escondeu isso? Por pânico. Tá. Quando eu comecei a minha vida sexual, ser homossexual não era uma coisa... Não que hoje seja exatamente tranquilo, mas não tinha metade, nem um décimo do conforto social que hoje abriga em muitos contextos as homossexualidades, as transexualidades e transgeneridades nem tanto, mas as homossexualidades sim. Então muitas pessoas assumem relacionamento. No meu tempo não tinha. As pessoas que namoravam gente do mesmo sexo tinham caso, não tinham namoro. O fulano é caso de fulano. 15 anos junto. Eu entrei em pânico. Todos os modelos que eu tinha de homossexuais mais velhos quando eu comecei eram pessoas que no mínimo escondiam, assim, no mínimo encaravam aquilo como um problema, né? Essa questão do preconceito, o Brasil ainda é muito preconceituoso? É muito preconceituoso. É também um país onde grandes conquistas muito visíveis têm acontecido, né? Então é um fato que é possível hoje uma travesti poder sair em muitas partes do Brasil, não digo todas, mas em muitas, e é possível também contar com algum conforto na legislação. A Lei 10.948 de São Paulo, tem várias outras legislações em outros estados que amparam os direitos das pessoas LGBT ou T, e isso é inegável, mas ao mesmo tempo o Brasil continua sendo campeão mundial de morte de travesti, um campeão mundial de ataques a gays e lésbicas. É um problema. Você teve problema na sua vida profissional? Porque na vida pessoal, você me disse aqui que sofria preconceito e tal, mas na vida profissional? Não, quando eu fiz a minha exposição pública de intenções, eu já era uma profissional conhecida. Inclusive já tinha desafiado essa estabilidade profissional com mudanças mais ou menos radicais na minha linguagem, na linguagem dos quadrinhos que eu fazia mesmo. Este foi um momento uma grande virada, né? De perigo, assim, do ponto de vista de manutenção do meu espaço, porque eu fui questionada, o que é isso? Isso não tem mais humor, não tem mais desenho, não tem mais nada. Quer dizer, as pessoas não estavam entendendo assim, o que eu estava propondo. E você fez humor durante o regime militar também, não fez? Fiz. Como é que foi isso? O regime civil-militar, né, a ditadura, não foi bom para ninguém. Bom não foi. Agora, a gente agia conforme o contexto. Então, eu não deixei de produzir, não deixei de fazer crítica planos, política? Fazer crítica política também. Como é que você fazia para fugir Bom, da censura? Você sabe que a ditadura teve várias fases. Teve uma fase assim até 68 que era relativamente livre a manifestação. Depois do AI-5 se instalou a censura.
E aí a gente trabalhava muito nos jornais alternativos, na imprensa alternativa, produzia uma grande quantidade de cartoons, já que havia censura prévia, as matérias eram cortadas, os jornais eram todos mutilados. Então os cartoons muitas vezes ajudavam a publicação a se manter, porque eles faziam uma espécie de escora, né? Escora editorial. Agora, era diferente produzir humor naquele tempo, porque a situação ética e moral e política era muito bipolarizada. Era assim, quem estava afim da manutenção da ditadura e quem estava contra, quem estava pela volta da democracia. Esta situação deixava também os discursos mais ou menos previsíveis, né? É difícil você encontrar um humorista, um cartunista que nessa época tivesse uma opinião radicalmente diferente. E como é que você vê hoje? Eu digo a questão da polarização, Laerte. Polarização ainda não aconteceu, eu acho. Você acha que não? Eu acho que não. Está havendo uma radicalização de posições, está havendo uma visibilidade de posições fascistoides e de direita, assim, que não acontecia, né? Essa invasão do Congresso Nacional por um grupo de 50 pessoas, dizem que algumas armadas, não sei, mas enfim, que subiram lá, fizeram aquele furdunço todo pedindo a volta dos militares, saudando Sérgio Moro. Quer dizer, o que é isso? Isso aí é um negócio meio assustador, e é um momento não é bem de radicalizações, é um momento de abrir olho, assim, né? Você acha que houve uma retirada à força da Dilma do poder? Sim, claro. Você acha que foi um golpe? É evidente. Evidente, eu acho que no mundo inteiro pouca gente tem dúvida disso. Claro que a imprensa no Brasil, a grande mídia, procura vender um outro peixe. A ideia de que as instituições estão funcionando perfeitamente. Você acha que o julgamento indo no Supremo, o Supremo fala, não, o processo está correto? Você acha que isso foi todo no golpe de 64, o Supremo também se acovardou. No golpe de 64, houve também essa busca de uma limpeza na área da corrupção. Houve cassações, prisões nem tanto, mas houve cassações num primeiro momento, assim, de gente que era alinhada com o golpe, né? Ademar de Barros, por exemplo. Mas havia essa coisa da moralização. Então, a gente está assistindo não digo uma reprise, mas uma espécie de releitura desses movimentos todos que me preocupa muito. O humor tem o poder de derrubar um governo, por exemplo? Não. Não, né? Não. O humor é, dentro das linguagens, talvez a mais humana, no sentido de complexidade. A objetividade do humor, em primeiro lugar, não existe. Então, o humor é uma forma de você apresentar discursos ou apresentar ideias única. Através dessas ferramentas todas, o sarcasmo, a ironia, a comparação. Agora, o humor também pode ser, do ponto de vista das ideias, pode ser transgressor e revolucionário, como pode ser conservador e reacionário também. E são essas descobertas que têm me surpreendido de umas décadas para cá e me deixado assim num clima de crise, sabe, em relação à minha profissão. Muita gente fala que eu perdi o humor e eu nem discuto muito. De fato, a comicidade para mim tá num outro local. Mas assim, por que falam que você perdeu o humor? Eu não busco clara e obsessivamente a risada. Isso quem faz é o discurso cômico. E eu, de certa forma, me declarei assim, livre da necessidade de usar o discurso cômico sempre. Eu uso quando acho que é o caso. Agora, eu uso o humor também. O humor não é necessariamente para provocar risadas. Okay. O humor é algo que você encontra na literatura, na poesia, em filmes, em músicas, em muitas linguagens assim. E não é necessariamente para sorrir, pode ser para chorar, para obter gargalhadas, entendeu? Este objetivo é da comédia, da comicidade, assim, né? Muitas vezes, em nome da obtenção da gargalhada, o discurso se torna conservador, sabe? Por quê?
Porque quem conta uma piada precisa partilhar com sua plateia de um equipamento conceitual, de uma quantidade de ideias. Você quando conta uma piada e aquela piada acontece do ponto de vista cômico, é porque se deu um reconhecimento entre as ideias que estão expressas ali. Como é que está a sua relação hoje com a tecnologia? Há pouco tempo não admitia a hipótese de usar celular. Eu estou com um iPhone e tal, e acho importante. Não, mas você está desenhando com ferramentas? Não, eu desenho em papel e lápis e caneta, e aí sim, eu escaneio e trato a imagem dentro do computador com os recursos que tem ali, mas o ponto de partida é sempre do século XX ainda. Bom, nós demos giro aqui com o Laerte, um dos maiores cartunistas e chargistas do Brasil. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo seu trabalho.